A proposta aqui, que me trouxe aqui, foi para justamente como viver bem a quaresma, mas com enfoque no aspecto da penitência e da confissão, né? Então, só para a gente ter uma fotografia, por assim dizer, daquilo que eu vou falar, para não me estender além do tempo proposto. Então, não sei se alguém teve a oportunidade de ler a carta do Papa Francisco sobre a quaresma. Todo Papa, né, lança sempre para iniciar a quaresma uma carta, que indica alguns pontos. São poucos parágrafos. Se alguém não leu, depois, já que estamos começando a quaresma, né, valeria a pena ler. Essa seria a primeira ideia, que ele vai falar do sínodo, do jubileu, da necessidade de caminhar juntos. A conversão é um caminho que fazemos juntos. Seguindo aquele princípio, ninguém se salva sozinho. Poderíamos dizer, de certo modo, ninguém se converte sozinho. Precisamos do outro, em vista da nossa salvação e para ajudar o outro também no caminho da salvação. Bom, são cinco domingos da quaresma. Então, vou lembrar brevemente também, depois da carta do Papa, se ater no evangelho de cada domingo, brevemente. O que cada evangelho de cada domingo da quaresma vai nos trazer como inspiração. Porque, como dizia Dom Dilo ontem na Catedral da Sé, abrindo o tempo de quaresma, né? Quaresma, caminho para a Páscoa. A gente não pode perder esse horizonte, né? Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. Não podemos perder esse horizonte. Por que não podemos perder esse horizonte? Para que não pensemos que a nossa vida é uma eterna quaresma. Ai, Deus nos livre. A nossa vida não pode ser uma eterna quaresma. Então, é um caminho que a igreja nos convida a fazer em preparação à Páscoa. A vida ressuscitada, a vida de ressuscitado. Então faz muito sentido. Não caminhamos para viver uma eterna penitência, por assim dizer, mas rumo à vitória definitiva sobre o mal, o pecado e a morte em Jesus Cristo. Então, o que os evangelhos desses domingos nos trazem de específico, brevemente. E terminaria, então, falando especificamente da confissão, porque na carta do Papa Francisco e nos evangelhos de cada domingo da quaresma, trazem elementos da confissão e da penitência, como vimos ainda ontem na quarta-feira de cinzas. Como viver o jejum, a esmola e a oração. Independentemente de qual elemento que Jesus falava, qual o modo que ele dava ênfase, por assim dizer. Escondido. E teu Pai, que vê aquilo que está em segredo, te dará a recompensa. Nada que nós vivemos deve ser, por assim dizer, aí sim viver a quaresma de modo positivo, para nós mesmos. A esmola que fazemos, o jejum que procuramos fazer, a vida de oração, não deve parar em nós. Deve chegar até Deus. Como que a gente sabe que chega até Deus? Porque chega aos irmãos. Não sei se alguém já ouviu falar uma expressão que os padres da igreja falavam, que a mão esquerda não saiba, também fala o evangelho, né? O que a tua mão direita faz. Já ouviram falar dessa expressão? Mas vale lembrar, mesmo que alguém já tenha ouvido falar nesse sentido. A mão esquerda tem algum sentido? Claro, tudo tem um sentido. Padre, tudo tem um sentido, né? É a mão do coração, tudo bem. Mas na Bíblia, alguns padres da igreja recordam que é a mão da... Bom, se é a mão do coração, a gente poderia dizer que é a mão do amor. Mas os padres da igreja, alguns deles, queriam recordar que a mão esquerda é a mão da
justiça. Então que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez. A justiça que diz o quê? Se alguém precisa de ajuda, essa pessoa que se vire, né? Ela que procure trabalhar essas coisas assim, né? Eu estou sendo aparentemente justo, é a mão da justiça. Ele que se vire, ela que se vire. Eu estou sendo justo. Bom, se a mão esquerda é a mão da justiça, a mão direita, que é lembrado como a mão de Deus, ou a sua direita, ele está, no caso de Jesus Cristo. A mão direita seria qual mão? Da ajuda. Que para nós cristãos tem um nome muito bonito. A mão da misericórdia. Que é a mão de Deus que ajuda, por isso se fala de obras de misericórdia, corporais e espirituais. Corporais e espirituais, é a mão da ajuda. É a mão da misericórdia. Que diz, é verdade que alguém pode se virar, mas ele é teu irmão, ela é tua irmã. Ajuda-o. Ajuda essa pessoa. Se você o fizer, estará fazendo em nome do próprio Deus. Ou seja, a gente pode dizer de outro modo, é Deus que está agindo na vida daquela pessoa, pela tua vida. Se nós quiséssemos, por exemplo, dar o destaque para a oração. Mas, padre, como é que eu sei que Deus me escuta? Às vezes alguém aparece com essa dúvida. Não só para os padres, mas nas nossas conversas. Como é que eu tenho certeza que Deus escuta a minha oração? O bem que fazemos a alguém, a caridade no caso, e aí nós percebemos como ela chega a Deus, a nossa oração. Aquela pessoa que foi ajudada, provavelmente fará uma oração por você que a ajudou. Essa oração vai chegar aos céus, ao coração de Deus. Deus se lembrará. Talvez a pessoa não lembre o nome de quem a ajudou, mas Deus saberá que foi você que fez aquele bem. Tudo para dizer que o jejum, a própria oração, a própria esmola, não para em nós. Chega a Deus, porque sabemos que chega aos irmãos. Se nós queremos viver bem a quaresma, como se diz, a quaresma não pode ser mais um tempo litúrgico que se repete na nossa vida. Então, se não é um tempo litúrgico que se repete na minha vida, como colher os frutos espirituais desse tempo, que a igreja fala que é um tempo forte? É um tempo penitencial, mas é um tempo que nos prepara para a Páscoa, para a vitória definitiva. Então nosso olhar deve estar sobre a penitência? Sob algum sentido, sim. Porque ela abre, como que dilatando o nosso coração, para acolher a misericórdia de Deus em nossa vida. Nos fazendo acolher a vida nova. Mas o nosso coração deve estar, a nossa vida, o nosso olhar deve sobretudo estar voltado para Deus. Aquele para o qual nós, por assim dizer, caminhamos na direção dele, na medida em que ele vem também ao nosso encontro. A penitência é santa. Ela abre para nós as portas da salvação de Deus. Não poderia ser vivido de outro modo. Porque a penitência vivida sem o olhar para Deus é só um flagelo sobre si mesmo. E isso Deus não quer. Seria um flagelo sem frutos, sem colher a graça, como se diz. Permaneceria em si mesmo. Assim também como se fala acerca do jejum. Se o jejum não fosse capaz de chegar aos irmãos em obra de misericórdia, o que se diz acerca do jejum? Seria só uma espécie de dieta. Que alguém faria, o que muitos dizem, que faz algum sentido, nos dá saúde, é verdade, mas se fosse algo só vivido em torno de mim mesmo, em volta da minha pessoa, não teria esse sentido de nos levar para a Páscoa.
Esse é o sentido profundo do tempo da Quaresma. Não teria essa força de nos levar para a Páscoa, isto é, para Deus. A própria caridade, quando deres esmola, nos recordava ontem o próprio Senhor. Que os outros não saibam, né, aquele bem que você fez. É importante que Deus saiba, não que os outros saibam. Muito embora a gente sabe que vivemos na época da imagem, né? Vivemos na época da imagem, por tantas questões. Mas o bem que fazemos, ele pode aparecer, é verdade. Pode aparecer. Mas se ele fica escondido e se ele aparece, quem fez isto de modo verdadeiro, pela sua fé em Deus, pelo seu amor a Deus, no escondido, se ele ficar, ele dá frutos. Se ele aparecer, não deixa ele dar frutos. Ou seja, ele permanece. Não é uma coisa que se ficar escondido, desapareceria. Não é uma coisa que se aparecesse, seria como o vento, logo iria embora e não daria fruto. O que eu quero dizer? Que num contexto ou no outro, sempre vai dar frutos. A vida cristã muitas vezes é vivida de que modo? Escondido, no silêncio. Não aparece. Não é publicada muitas vezes nos jornais. Infelizmente a gente sabe o que se publica nos jornais. Só se alguém vai mal, né? Se uma família vai mal, se alguém dá errado na vida, se faz questão de publicar. A gente faz, infelizmente. Infelizmente sabemos que é assim. Pouco se publica uma família que vai bem. Uma família que evangeliza, que reza, que ajuda o próximo. Sobre essas famílias, pouco se fala. Na igreja se fala, evidentemente. Na igreja se fala. Mas para dizer que o bem a qual Deus nos chamou atravessa todas essas realidades difíceis, porque é um bem que permanece. Porque é um bem vivido em Deus. Então ele permanece, ele não morre. Porque é a graça de Deus que nos faz seguir adiante. Mas falava da carta do Papa Francisco, é uma carta muito breve. Ele dizia, por exemplo, no início, falando de 3 coisas basicamente, que nos insere no aspecto do jejum, da esmola e da oração. O primeiro aspecto que ele fala que é importante, dizendo, olha, se o jubileu diz que nós devemos ser, como tema proposto, peregrinos de esperança, aqui surge então o primeiro apelo à conversão. Tempo de Quaresma, apelo à conversão. Todos nós somos peregrinos na vida. Não devemos querer aqui neste mundo morada definitiva. Por isso que se diz que nós somos cidadãos do céu, da Jerusalém celeste. Então somos peregrinos e peregrinas. Peregrino significa que a gente precisa caminhar. Mas cada um de nós deveria perguntar-se, diz o Papa Francisco, como que eu deixo, nessa Quaresma, por exemplo, me interpelar na condição do mundo no qual eu vivo? Estou realmente caminhando? Nós, como igreja, estamos sendo verdadeiramente igreja peregrina ou parada? Uma igreja que não caminha. Estaria paralisado? Estaria estático? Com medo e sem esperança? Acomodado como se diz, na tal da zona de conforto? Eu busco caminhos de salvação na minha vida para sair do caminho do pecado e da falta de viver uma vida que não é condizente com a dignidade dos filhos de Deus? O Papa vai adiante e diz, seria um belo exercício quaresmal confrontar-nos com a realidade concreta da nossa vida e da nossa história pessoal. Ela nos fará também dialogar com a história e com a vida de tantas pessoas que convivem conosco, mas de tantas pessoas também que nós encontraremos no dia a dia, ou encontramos já. A vida do outro
me chama à conversão? E poderíamos pensar mais ainda, a minha vida ajuda o outro na sua conversão? Tudo isto em vista da salvação. Da nossa salvação e da salvação dos outros. Mas o Papa Francisco recorda uma segunda coisa. Façamos uma viagem juntos. Se alguém pode pensar que viajar sozinho, bom, é mais sossegado. Mas o Papa diz, viajemos juntos. Às vezes as melhores coisas, é claro que a gente precisa de um tempo a sós. É justo, depender do momento. Mas ele diz, como igreja, é preciso caminhar juntos. E ele vai dizer, esta é a vocação da igreja. Por isso o princípio, ninguém se salva sozinho. Os cristãos, então, são chamados a percorrer o caminho em conjunto, como irmãos e irmãs. Jamais como viajantes solitários. Dizem que na vida de peregrino, até o caminho a dois, caminhando a dois, o caminho talvez seja longo, mas pelo fato de dialogarmos no caminho, parece que aquele caminho é um pouco mais curto, porque temos uma companhia, temos um irmão, alguém que nós podemos conversar sobre as coisas santas, mas também sobre as fragilidades de todos. Então, caminhar juntos é um grande remédio, obedecendo o princípio que ninguém é uma ilha neste mundo, né? Ninguém é uma ilha deserta. Mas o Papa Francisco, então, fala da terceira e última coisa. Em terceiro lugar, façamos um caminho juntos, porém, na esperança de uma promessa. Nós somos os filhos da promessa. Para nós, essa promessa se cumpre em quem? Em Jesus Cristo. A esperança que não engana. Aí ele cita Romanos, capítulo 5, versículo 5. Essa, vai dizer o Papa, é a mensagem central do jubileu. A esperança que não engana, não decepciona. Ela seja para nós um horizonte do caminho quaresmal, rumo à vitória pascal. Penitência, sim. Jejum, sim. Oração, esmola, sim. Mas tudo por amor a Deus. Quem já participou da missa hoje? Não. Qual foi o evangelho mesmo? Me ajudem aí. O evangelho. Cruz e siga-me, né? Renuncie a si mesmo e siga-me. Esse é o evangelho, só para lembrar que aqui tem um aspecto bonito, né? Seguir Jesus Cristo é renunciar a muita coisa. Se faz necessário renunciar a muita coisa. Mas qual é a coisa mais difícil de renunciar? Oi? A própria vontade, assim mesmo. É. Às vezes eu tenho um pouco de cansaço de renunciar a algumas coisas, mas consigo fazer. Agora, renunciar a si mesmo não é fácil. Nós lutamos contra isso até o último dia da nossa existência. Não é fácil. Não é fácil. Para viver aquela palavra que São Paulo dizia, na carta aos Gálatas, sobretudo, que eu acho muito bonito, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu não vivo mais. Eu não vivo na carne mais, mas na certeza do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Quando, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quando eu percebo, como disse o apóstolo Paulo, é Cristo que vive em mim, então, a minha vontade já não é a minha vontade, é a vontade de Cristo. Aí sim. O caminho da salvação, por assim dizer, eu não volto mais, não tem como voltar mais atrás. A vontade de Cristo é a minha vontade. Até que esse ponto chegue, é um belo exercício, né? Sobre esse sentido, a quaresma é sempre um convite que está diante de nós, mesmo quando acabe o tempo da quaresma, por assim dizer.
Então, no terceiro ponto, continua o Papa Francisco dizendo, citando o Papa Bento XVI, na encíclica que o Papa Bento XVI escreveu, Espe salve, salvos pela esperança. O ser humano necessita de um amor incondicionado, um amor sem condições, diz o Papa Bento XVI. Ele precisa daquela certeza que o faz exclamar, citando São Paulo, né? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8. Jesus, nosso amor e nossa esperança, ressuscitou, está vivo e reina glorioso. A morte foi transformada em vitória aqui, e aqui reside a fé e a grande esperança dos cristãos, na ressurreição de Cristo. A nossa vida não é uma eterna quaresma. Caminhamos para a Páscoa, graças a Deus. A igreja faz questão de dizer lá no dia, não é folia de reis, popularmente é folia de reis, mas do Reis Magos. Se bem que disseram que ele não era um reis, né? Cada um tem um pensamento. Mas por que eu estou lembrando disso? Porque naquele dia, ao final da missa, normalmente se proclama as festas da igreja para nós católicos durante o ano. A festa de Cristo Rei será tal dia, a quarta-feira de cinzas tal dia, a Páscoa tal dia, os santos e assim por diante. Mas sublinha-se, antes de terminar, todo domingo é Páscoa. Todo domingo é Páscoa. Eu pergunto para vocês, no domingo da quaresma, a gente deveria fazer jejum ou não? Quaresma são 40 dias, como sabemos. A gente deveria fazer jejum ou não? Não. É aquilo que Jesus diz para os discípulos, né? Que alguns perguntam para ele, né? Poderia o noivo jejuar em dia de festa, né? Ou eles poderiam jejuar enquanto o noivo está com eles? Ou seja, para dizer que é dia de festa, não teria sentido. O domingo da quaresma não entra na chamada contagem dos 40 dias, né? É claro que prudência e cuidado com a alimentação cai bem em todo lugar, né? Não abusar. Mas para dizer que no domingo não entra como dia de penitência e de jejum, porque é o dia do Senhor, é o dia de festa, né? Mesmo sendo o tempo da quaresma. Mas falava dos evangelhos como imagens, brevemente para recordar. O primeiro evangelho, domingo que vem, alguém lembra qual que é? Bom, normalmente são sempre os mesmos, via de regra. O primeiro é o clássico, né? O primeiro domingo da quaresma são as tentações. Jesus vai lá para o deserto nos ensinar a vencer o fermento do mal. Porque imagine só, se o próprio Senhor foi tentado, imagina a gente, né? Mas Deus estará ao nosso lado. Ele não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Como que a gente vence, como Jesus nos ensina? Procurando unir a nossa vida à vida de Deus. Então, só por curiosidade, o evangelho desse domingo, das tentações, evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus, então, nos ensinará a vencer as tentações. Padre, um dia as tentações vão acabar na minha vida? Quando eu tiver 80, 90 anos? Quem mais forte tiver passado 100? Dizem que não. Até o último dia da nossa vida, nós seremos tentados de algum modo. De todas as ordens. Diz que o diabo é bem criativo, né? Mas Deus, com a sua misericórdia, é muito maior. Então, como vencer as tentações? Jesus nos ensina sobretudo num aspecto. Procura unir a tua vida à vida do teu Senhor. Caminha com Ele. Me permitam lembrar aqui uma imagem que ilustra isto. Alguém já pode ter ouvido, mas sempre convém lembrar novamente.
Tinha um monge num convento. Ele estava muito preocupado, porque na vida dele, como na nossa, muitos pecados se repetiam. Falou, nossa, já estou até com vergonha, né? Eu fui confessar com esse padre, com aquele padre, mas o padre nem sabe, talvez, porque muda o padre. Mas o meu pecado se repete, eu estou com vergonha de confessar, de dizer, como se diz, né? A mesma coisa. Esse monge foi para o coro, tinha a hora da missa, né? E foi, como todos os monges, para o coro lá no mosteiro. E diz que de manhã cedo ele estava então lá para a missa, para cantar no coro. E diz que o diabo apareceu para ele. Assim é a história. E o diabo olhou para ele e disse que o diabo falou com ele. Papa Francisco, Santo Inácio de Loyola dizia, não devemos falar com o diabo, né? Mas às vezes, como o nosso Senhor vai ensinar domingo que vem, no primeiro domingo da quaresma, se o diabo precisar de uma resposta, a gente tem que dar, né, para ele. Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de Jesus. Se o diabo precisar de uma resposta, a nossa comunhão deve ser com Deus. Por isso que não devemos entrar em diálogo com o diabo. Mas voltando à história, para ilustrar isto. O monge estava lá no coro, bem cedo, para cantar, para a missa, como fazia. E disse que o diabo apareceu para ele e disse, nossa, você está aí? Tomou banho? Está perfumado? Com cara de santo? Mas você estava pecando ontem, rapaz. Quer se fingir de santo para quem? Diz que o santo disse para ele, o monge disse para ele, você me faz pecar e me faz cair. E ele diz, eu estou aqui no coro, na igreja, servindo aquele que me levanta. É claro que quando os pecados se repetem na nossa vida, como na vida desse monge, humanamente qual é a tentação? Desanimar um pouco, né? Eu não vou confessar mais não. Eu não vou rezar mais. Eu não vou meditar mais a Sagrada Escritura. Eu não vou nesse encontro, naquele encontro. Mas qual a sacada desse monge? Ele percebeu que São João Maria Vianney dizia, há anos atrás, séculos, que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Se eu me lanço nos braços de Deus. E aqui, como dizia, não é uma espécie de misericordiosismo, né? Mas é confiança no coração de Deus, que é o único que pode nos salvar de qualquer pecado e da própria morte, da condenação eterna, não? Então esse monge nos ensina uma grande lição. Olha, às vezes você pode cansar, desanimar na luta contra o mal, contra os pecados, mas prefira confiar em Deus, prefira aproximar-se de Deus. É o único que pode te salvar com o seu amor infinito, que pode te trazer verdadeiramente de uma vida de pecado para a vida na graça, de uma vida de escravidão para a vida de uma salvação. Se eu me deixo dominar por aquele espírito que não tem jeito, já não aguento mais confessar os meus pecados, parece que nada dá certo, eu vou me afastando de Deus. Vou me afastando de Deus. Sabe quando o pecado tem força sobre nós? Dizia um padre, recordando a expressão. Quando nós nos isolamos. Quando a gente se isola, não quero saber de Deus, da igreja, não quero saber dos irmãos, dos amigos, que podem dar uma palavra que edifique, estender a mão. Quando eu me fecho deste modo, o mal tem força sobre mim. É como se criasse uma espécie de crosta, ou uma casula, né? Uma espécie de casulo ali, melhor dizendo, ou uma bolha, que não me permite crescer como filho de Deus, e ficar somente sendo uma espécie de uma pessoa reativa e não propositiva. Segundo domingo é o evangelho da transfiguração. Se o pecado parece difícil de vencer, Jesus mostra que a vitória já nos é garantida por causa dele. É Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36.
o Evangelho da Transfiguração no segundo domingo. Transfiguração do pecado para a graça. Lucas 9, 28 a 36. A transfiguração, a quaresma, por isso é caminho para a Páscoa. É uma transfiguração de uma vida do pecado e do mal que deseja nos seduzir para uma vida na graça com sabor da eternidade em Jesus Cristo. Essa transfiguração desse percurso quaresmal, a chamada espiritualidade da quaresma. A gente poderia então se perguntar, mas padre, qualquer um de nós individualmente, o que eu preciso ou precisaria de transfiguração na minha vida? Teria alguma coisa? Meus pensamentos? Meus sentimentos? Meu coração? Tem uma palavra muito parecida que a igreja usa, que se dá com a Eucaristia. Qual é a palavra que a igreja fala que se dá com o pão e o vinho? É transformado? É transubstanciação. Transfiguração, transubstanciação. Muda. Aquilo que é trabalho do homem e da mulher, pão e vinho, é transformado em vinho e pão da nossa salvação, que nos dá a vida eterna, que é a vida de Cristo. O caminho quaresmal é um caminho de transfiguração, de uma vida que parece não ter jeito, parece não ter solução, mas porque nós resolvemos caminhar com Cristo, peregrinos de esperança, então tem jeito, por causa de Cristo que vem em nosso favor. Terceiro evangelho no terceiro domingo. Lucas também, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Vai falar bem da penitência. Se alguém lembra, é aquele evangelho que os discípulos vêm trazer para Jesus. Olha, Pilatos acabou, tinha alguns que tentaram fugir dele, eram inimigos de Pilatos, e Pilatos matou tantos em tal lugar. Em tal lugar, uma torre caiu sobre tantas pessoas e eles morreram. Eles dizem para Jesus, essa gente era tão ruim assim que teve que sofrer esse castigo terrível? Alguém lembra do que Jesus diz nesse dia? Jesus diz, era um pessoal mesmo terrível que não tinha jeito. Era isso que Jesus disse? Não. Olha o que Jesus vai dizer nesse dia, terceiro domingo da quaresma. Se vocês não se converterem, correrem o risco de padecerem da mesma tragédia. Se vocês não se converterem, correm o risco de terem tal sofrimento na vida, ou seja, se perderem. Uma vida sem conversão é uma vida que se perde. Quando se fala, por exemplo, da educação de uma criança, quando criança? Porque se ela não foi educada quando criança, ela pode se perder. E aqui a educação, obviamente, a gente não está falando só de escola, né? Ou de faculdade, no caso. O sentido pleno do ser humano. Se aquela criança não foi educada, ela corre um sério risco de não chegar a um adulto que contribua para a igreja e para o mundo de modo positivo, o chamado cidadão, né? Então, se vocês não se converterem, correm o risco de padecerem do mesmo modo. Aonde não há conversão, é verdade, não há salvação. Quarto evangelho no quarto domingo. Quem não lembra desse evangelho, né? Capítulo 15 do evangelho de Lucas. Versículos de 1 a 3 e depois de 11 a 32. É o famoso filho pródigo. Parábola da misericórdia. Alguém já teve um contato com o livro A Volta do Filho Pródigo? Alguém já ouviu falar de um livro de um padre, Henry Nouwen? Vale muito a pena, se alguém não leu. Que ele ele escreve a partir do quadro, se não me engano, do Rembrandt, acho que é holandês, que tem esse quadro, que ele pintou, A Volta do Filho Pródigo, e ele escreve o livro a partir desse quadro. Belíssimo.
Belíssimo, vale a pena dizer um detalhe, porque no quadro, que é a capa do livro, geralmente, tem as duas mãos do Pai. E se a gente olha com um pouco de paciência, a gente vai olhar que uma das mãos é uma mão, por assim dizer, mais fina, para dizer que é de mulher, que é a mão da mãe, né? O Pai, em Deus, de algum modo, tem um coração de mãe. Tem as afeições de mãe. Uma dessa mão indica esse sentido. É muito bonito. Henry Nouwen, a volta do filho pródigo. Bom, a gente ouviu falar tanta coisa do filho pródigo, do filho mais velho, né? Mas, em síntese, nós vamos ouvir no quarto domingo. O que o Evangelho está pedindo, em síntese, de nós? Que sejamos o filho mais novo ou mais velho? O pródigo ou aquele que, não, eu sempre fiquei com o Senhor, fiz tudo, obedeci, mas não é capaz de festejar, de se alegrar. O outro que gastou tudo e o Pai continua amando. O Evangelho está dizendo que a gente tem que ser o mais novo ou o mais velho? Ou está dizendo para nós substancialmente uma outra coisa? Substancialmente uma outra coisa. Porque é verdade, um dia a gente pode parecer o mais novo. Rebelde. Quem nunca foi rebelde, né? Nesta vida, um pouco pelo menos. Mas quem nunca foi senhor de si, bom, eu tenho razão em tudo aqui em casa, ali, nessas situações. O Evangelho está pedindo que nós sejamos como o Pai, capaz de amar a um filho cabeça dura, que foi embora, mas outro filho cabeça dura também que pensa que é funcionário de Deus, ou do Pai, no caso, né? Fiz tudo o que o Senhor pediu, só não amava o Pai com aquele amor verdadeiro, né? Fazia coisas. Imagine se a nossa relação com aqueles com os quais nós vivemos é de fazer as coisas. Se não fosse nada além disso. Ele fez tudo, aquele filho mais velho, só esqueceu de amar o Pai. Esquecer de amar significa que tiramos o sentido da nossa vida. Tiramos o ar que a gente respira, no fundo é isso. Se a gente esqueceu de amar nesse sentido que a Bíblia está falando, a gente esqueceu de viver. Podemos fazer muita coisa no mundo, mas se esquecemos esse primado do amor de Deus, é como se tivéssemos vivido em vão. Quinto Evangelho, agora de João, o quinto domingo da Quaresma. João capítulo 8, versículo de 1 a 11. É intitulado de mulher adúltera, né? João 8, de 1 a 11. Todo mundo lembra desse evangelho, né? Jesus termina dizendo como? Vá embora e não peques mais. Quem era que queria apedrejar aquela mulher? O Evangelho dirá que são os mais velhos. Os mais velhos. É aí que Jesus diz aquela expressão. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o Evangelho vai dizer que quem que começa a ir embora? A partir dos mais velhos. Se nós esquecemos o amor de Deus na vida, por isso não há um misericordiosismo. O nosso coração, eu não diria que envelhece, mas alguns padres da igreja usam uma expressão bastante significativa. Esclerocardia. Seria uma espécie de o coração que endurece. Uma esclerocardia. Mas para dizer que endurece, no sentido de que se fecha ao amor de Deus. Coração endurecido, não perdoo, não festejo, não estendo a mão, não celebro. E assim por diante. Não faço o bem. Uma esclerocardia. Torna o coração pedra. Aquilo que o Primeiro Testamento vai dizer, né? O coração do povo de Deus, no primeiro momento, era um coração de pedra. Mas Deus vai dizer por meio dos profetas, tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Que sinta o amor de Deus e não se esfrie. Então o evangelho intitulado da mulher adúltera, né, poderia ser bem do homem adúltero, né? Mas para dizer que no sentido de humanidade, é claro que
esta mulher, ela é olhada com a misericórdia de Deus. E é com a misericórdia de Deus que Jesus olha para ela, que justamente diz, vá e não peques mais. É com esse olhar que Jesus olha, por exemplo, para Mateus, quando ele está cobrando impostos. Diz que Deus olhou com misericórdia. É com esse olhar, por exemplo, que Jesus olha para Zaqueu, também cobrador de impostos. Olhou com misericórdia. Como é que Deus nos olha? Com misericórdia. Com misericórdia, isso quer dizer, Deus vê o sonho do início da nossa vida. O sonho que Deus pensou desde o início. É aquilo que Jesus vai falar respondendo acerca do casamento. Quando dizem, olha, Moisés pediu ou concedeu uma carta de divórcio para ser entregue à mulher. Nesse dia Jesus diz o que para aqueles que lhe perguntam? Isso foi feito por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio Deus não pensou assim. Ou seja, a gente tem que voltar ao sonho de Deus, para a nossa vida. Qual é o sonho de Deus na minha vida? Desde a origem. É me perder ou me salvar? É me salvar. E nós nos salvamos entrando na misericórdia de Deus. Essa mulher teve o olhar da misericórdia de Deus. E só o olhar da misericórdia de Deus pode me salvar. Por quê? Se um dia eu me olhasse no espelho com sinceridade, eu talvez não me viria muito digno de salvação. Por quê que eu devo dizer isso? Se a gente vai olhar para a vida dos santos, os santos nunca se sentiram dignos de salvação. Bom, mas se os santos nunca se sentiram dignos de salvação, o que é que eu vou pensar de mim? A gente poderia dizer, né? Meu Deus. Por que os santos diziam isso? Porque a vida deles fora fruto da misericórdia de Deus. Era esta a confiança que eles tinham na vida. Não só pelos seus atos ou pelo bem que faziam, mas por mais bem que fizessem, a misericórdia de Deus seria abundante na vida deles. E seria a única capaz de salvá-los. Por mais obras que eu fizesse, não seriam suficientes em vista da minha salvação. Considerando o que Deus fez por nós. Porque seria impagável. Não teria como pagar a graça de Deus. Porque a graça de Deus é verdade. Não tem preço. Não poderíamos pagar. Vou terminando a minha parte. Já acabou o tempo? Ou tem 5 minutos para considerações finais? Dentro dessas considerações finais, a não ser que alguém tenha alguma questão, acerca da confissão, eu vou terminar com o Cântico das Criaturas. Não sei se alguém lembra, é o Cântico de São Francisco. Está fazendo 800 anos esse ano que esse canto foi elaborado por São Francisco de Assis. Mas, padre, eu quero fazer uma boa confissão e às vezes eu não consigo. Às vezes eu tenho algumas dúvidas. 5 indicações para uma boa confissão. Eu já ouvi, mas vale a pena repetir. Você já ouviu, não tem problema. Tem no catecismo, tem em tantos lugares que a gente pode encontrar. No livrinho também, que é disponibilizado, pelo menos no confessionário aqui, quando atendemos confissão, tem. De Nossa Senhora do Brasil, né? Tem lá um exame de consciência, como fazer uma boa confissão e assim por diante. Primeiro, exame de consciência. Procurar lembrar de todos os pecados que necessita confessar, ou seja, os pecados graves, considerando sobretudo os 10 mandamentos. Você pode, inclusive, fazer uma lista, se tem alguma dificuldade, porque às vezes confessar é questão de fé, não é tão simples. Às vezes pode ficar nervoso e posso esquecer. Por isso que às vezes eu posso preferir fazer uma listinha, para facilitar e evitar o esquecimento. 2, arrependimento. O arrependimento é a dor de ter ofendido a Deus pelos pecados cometidos e o propósito de não mais cometê-los. Porque não teria sentido cometer os pecados, pedir perdão a Deus, para depois voltar a pecar.
A gente, pelo menos, deve desejar não cometer. Muito embora a gente sabe, como a história do monge, que muitos pecados se repetem, infelizmente. Graças a Deus, felizmente, temos a graça de Deus à nossa disposição. Sem o arrependimento, a confissão seria inválida, não? Pois não passa de um protocolo, por assim dizer. Terceira coisa, declarar os meus pecados, declaração dos pecados. É necessário, então, declarar todos os pecados graves que ainda não foram declarados em uma confissão válida, né? É recomendável que os pecados veniais também sejam confessados. Mas é importante dizer, se algum pecado grave for escondido de propósito, a confissão é inválida, né? Convém confessar o quanto antes se esqueceu. Não é possível fazer uma reconciliação pela metade. Então, confessar com o coração contrito e humilde. O ato penitencial que nós temos na missa, quanto aos pecados chamados veniais, o ato penitencial da missa é suficiente para perdoar os pecados veniais, os leves, né? Agora, os mortais não. Aí teria que recorrer à confissão. Absolvição, quarto passo, quarta indicação. Após o ato de contrição que devemos fazer, que poderá ser lido se você não decorou ainda, o sacerdote dará absolvição em nome da igreja, em nome de Deus. Se os outros passos foram realizados corretamente, o fiel já se encontra em estado de graça. Aqui nós temos um estado de graça mesmo, porque acho que só segunda-feira que não tem confissão aqui, né? Se não me engano. Todos. Depois tem essa possibilidade, agarra ali. Temos essa possibilidade, porque tem lugar que não tem, né? Se a gente pensar em nível de Brasil. Por isso fala aquela história, confessar-se e comungar uma vez por ano. Para quem serve essa indicação? Aonde o padre vai uma vez por ano, né? Para nós aqui que tem padre do dia a dia, não serve, evidentemente, esta indicação, né, da igreja. Para dizer que é um outro contexto. E, por fim, a penitência. É um bem para compensar o mal cometido pelo pecado. Como é bom reparar alguma coisa, né? O fiel, então, completará o processo de reconciliação cumprindo a penitência da confissão. Geralmente, alguma oração simples ou uma obra de caridade. Então, são passos já conhecidos de todos nós, de toda a igreja, mas que devem ser sempre lembrados para um bom exercício de uma boa confissão. Bom, mas, padre, fazendo tudo isso, a gente faz prepara-se bem para a Páscoa nessa quaresma? Sim. Mas, padre, não seria melhor fazer a quaresma de São Miguel? Eu tenho uma indicação sobre isso. Eu vou fazer bem a quaresma de São Miguel se eu fizer bem essa quaresma que a igreja está me pedindo agora. Bom, a igreja também indica outra, né? Mas se eu não fizer bem a essa, no sentido de levar a sério, por que eu levaria a sério a outra, né? Para dizer que a igreja é um tempo forte da liturgia, litúrgico, não? Então leva a sério esta. Então não será mais uma quaresma. A quaresma de São Miguel, vou aproveitar mais ainda. Termina então com o Cântico das Criaturas, porque não é o pecado que dá a tônica na nossa vida, mas é a graça de Deus. Eu fiz questão de trazer o Cântico das Criaturas, porque faz 800 anos esse ano que São Francisco de Assis compôs este cântico. Qual o estado de ânimo que que São Francisco de Assis estava? Alguém imagina? Bom, se São Francisco de Assis compôs o Cântico das Criaturas, ele estava lá no jardim, sei lá, no meio do verde, e pulando, né, no meio das borboletas. Talvez seja a primeira ideia, seja essa, né? Não. Ele estava quase que cego e fazia alguns meses antes do seu falecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque um homem, uma pessoa que vive em Deus, por isso, penitente, orante, fazendo jejum, é uma vida que deu fruto, mesmo quando parecia definhar. Olha que bonito, um canto que todo mundo conhece, mas termino citando esse cântico, que era nesse contexto, uma vida que praticamente estava entregue a Deus e continuou dando frutos. Olha o que ele diz: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção.
A ti, só, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de te nomear. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia, e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas no céu, as acendestes, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar e nuvens e sereno, e todo o tempo por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite. Ele é belo e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa, produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Felizes aqueles que suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Felizes aqueles que cumprirão tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor e dá-lhe graças. Servi-o com grande humildade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu e minha casa servi